Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia Pérez, eu sou terapeuta reikiana e hoje eu vim com as cartas do Caminho Sagrado. Faz tempo que eu não tiro uma carta para vocês e essa carta aqui eu tirei faz algumas semanas. Ela caiu como uma luva, ela sempre cai como uma luva na época que eu tiro e ela vai fazendo sentido com o tempo. Isso que é muito interessante das cartas do Caminho Sagrado, que eu não tiro. No início do livro tem algumas formas, né, alguns sets que é para a gente poder fazer. Então tem a sequência do avô Sol, da avó Lua, tem a sequência da árvore, a sequência das 4 direções, né? E é interessante a gente ver isso. Mas eu gosto de tirar uma carta para reflexão daquele momento. E aquele momento normalmente dura um tempo, né? E esse momento durou esse tempo aí. E ele realmente, o Rei Oká, que é esse aqui, ó, ele é um bobo da corte, né? Ele é um palhaço. E o subtítulo é Humor Opostos. Então, eu tirei essa carta no momento em que, por mais que eu estivesse muito alegre, a minha vida poderia estar me pendendo para eu ficar triste, para eu ficar preocupada, e eu não deixei minha peteca cair, e essa carta fez muito sentido para mim. Eu vou ler um pouquinho para vocês o versinho que tem no início. Ó Rei Oká, faça-me rir para que eu possa ver, para que eu volte a ser humano. Permita-me ver o meu caminho torto e ser amigo de Trickster. Ó Rei Oká, como é que você pode ser assim do contra e me fazer aprender tanta coisa? Ó Rei Oká, olha, dessa vez você me pegou, mas de outra vez eu te pego. E isso é bem legal, porque a carta do Rei Oká, ele vem mostrar pra gente que muitas vezes a gente leva muitas coisas a sério demais, né? E essa leveza precisa existir na vida da gente. Vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi, eu uso na minha vida. Eu não sei quem falou, se foi Einstein, se foi Nietzsche, eu não sei. Um problema nunca é resolvido na mesma vibração que ele foi criado. Então, se você criou um problema aqui, você precisa levantar a sua vibração para você ver a solução. Porque no meio daquele turbilhão a gente não consegue encontrar a solução. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente se depara com alguma questão que precisa ser resolvida, todas as questões da nossa vida chegam quando elas já têm uma solução. Os problemas vêm com solução. Vem tudo no mesmo pacote. Eles são lições. Então, muitas vezes essas lições elas vêm através de uma situação nem tão agradável assim, mas que você, ao invés de reagir com um mau humor, você pode reagir com bom humor, e isso é um trabalho, isso demanda energia, isso é prática, isso é rotina, isso é hábito. E eu me tornei uma pessoa muito séria de uns anos para cá. Eu não era assim, eu já levei a vida com mais leveza, né? Apesar de todas as questões da minha vida, eu já levei a vida com mais leveza, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu comecei a me observar mais e a entender que tudo é uma questão de prática. Então, se eu queria trazer essa alegria para mim, e aí eu vou contar para vocês o meu switch. O meu switch foi uma anemia profunda e severa que eu tive em 2020. Eu tive essa anemia, e a anemia no meu livrinho da Louise Hay, que eu tenho, que você pode curar sua vida, então a gente vê as patologias, os órgãos afetados e a possível causa emocional. A possível causa emocional da anemia é uma tristeza.
é a falta da alegria. E eu compreendi que era essa seriedade, era essa sisudez, eu não sei se existe essa palavra, essa Flávia sisuda, né, que estava sempre séria, que tinha perdido essa alegria infantil. E aí quando eu ia para minha criança interior, o que acontecia? Eu tinha que acolher essa criança interior, porque a minha criança interior estava triste, né? Então foi um momento muito legal para que eu pudesse me voltar para essa criança interior, para que eu pudesse acolher e retomar esses momentos infantis, né, de criança mesmo, e levar as coisas um pouquinho menos a sério. Então, o Rei-Oká, nessa semana que eu tirei, que foram umas 3 semanas atrás, me fez muito bem. O ensinamento que a Jaime Sans teve foi que o Joaquim, acredito que seja assim que pronuncia, Joaquim, ele fez com que ela tinha uma missão, né? Então ela tinha que colher, catar cocô de animais pela floresta, né? Então ela foi, catou cocô de todos os tipos, fazer uma massa bem grande, fazer uma linha, um círculo e colocar todo esse cocô dentro desse círculo e sentar e meditar dentro desse círculo de cocô. E aí ela estava lá meditando, o Joaquim deixou ela fazendo, ela fez tudo muito séria, né, milimetricamente aquele círculo ali. Enquanto ela estava ali meditando, veio o coiote, que é um dos animais de poder dela, rindo de dar aquelas gargalhadas de dar dor na barriga, rindo muito, e ela se deu conta de que ela estava passando muito tempo preocupada e focada na merda dos outros. Bom, isso serve de lição porque ela se soltou e riu também, e falou, nossa, o Joaquim me pegou, ele foi o Rei-Oká dela nesse momento, né? O próprio Rei-Oká, ele também passa por momentos, e ele se faz de bobo para ensinar lições. Em algumas das situações, o Rei-Oká daquela tribo, ele falava, ele sabia que a pessoa era do contra, ele falava as coisas para a pessoa fazer exatamente o oposto. Se eu fosse você, eu fazia assim, assim, assado. Mas ele queria que ela fizesse do outro jeito. E aí a pessoa fazia do outro jeito e era exatamente o jeito que tinha que ser feito. Mas sabendo que a pessoa é do contra. Disso que a gente faz um pouco com crianças, né? Então a nossa imaturidade emocional, a nossa imaturidade espiritual, né? De, por exemplo, o que as religiões, muitas religiões fazem com a gente, de pensar que se a gente é religioso, a gente precisa ser sisudo, a gente precisa ser sério para ser um líder religioso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu faço palestras em centros espíritas, e uma característica minha é que eu gosto de ver as pessoas rindo, eu faço piada, eu gosto de estar sempre rindo ali, né? Na época que eu era professora de inglês, essa era também uma característica, eu gostava de fazer com que as pessoas sorrissem e achassem assim, tivessem aquela, que seja aquela 1 hora de aula, uma hora de aula divertida, já basta os problemas que você tem em casa. Então isso era uma característica das minhas aulas, que eu fui perdendo com o tempo e depois retomei, né, depois dessa anemia profunda, que eu percebi que eu precisava ser mais alegre, aquela alegria infantil. A aplicação dessa carta do Rei-Oká, que é a carta número 22, né? A carta número 22, que normalmente a gente chama 22 do número do maluco. Se Trickster aparecer em seu horizonte, prepare-se para momentos de muitas risadas. Talvez você esteja fazendo exatamente o oposto que deveria e vai ser alvo de muitas gozações por causa disso. Pare de desperdiçar a sua energia criativa com problemas alheios ou com o envolvimento em grandes dramas. Não dramatiza, minha gente, sem dramatizar.
é a gente entender a seriedade das coisas, mas não dramatizar, não se vitimizar. Deixe de levar tudo assim tão a sério e abra-se num sorriso. Caso contrário, o coiote vai perturbar os seus sonhos. Lembre-se de que em certos dias você é a caça e em outros o caçador. Isso é válido para todos. Portanto, não permita que a zombaria alheia o deixe deprimido. Uma lição que nos chega através de risos, zombarias ou de choque de opostos pode ser muito mais divertida de aprender. A mensagem principal da carta do Ryoka é a de que você precisa animar-se mais e de que você deve começar a equilibrar o sagrado com irreverência. Pode ser que você esteja simplesmente sendo teimoso. Neste caso, crie você mesmo uma lição oposta, que o forçará a ver o outro lado das coisas. Solte-se mais, abra-se para a vida, abra um sorriso e siga o seu caminho sagrado, até sentir que o universo se abre para você, mostrando-lhe tudo aquilo que é realmente importante. Gente, a finitude da vida, né? A finitude da vida faz a gente perceber que pode ser o último vídeo que eu faço para vocês. Pode ser a última carta que eu tire do caminho sagrado. Então, receber com mais leveza. Ai, choveu, fiz tudo errado. Ai, meu Deus, esqueci o guarda-chuva. Ok, vamos achar divertido. Vamos curtir isso. Vamos curtir isso. E quando eu falo isso, eu também estou querendo... eu estou dizendo isso para mim, meus ouvidos estão mais perto da minha boca. Eu lembro uns vídeos do Cryon, não sei se vocês sabem, né, do serviço magnético, que é uma força magnética extraterrestre, e ele diz que esses seres de luz, os nossos guardiões, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, eles são muito divertidos, eles não são sisudos, né? Eles fazem piada, eles querem rir, eles comemoram quando a gente faz uma coisa legal. Então comemore também. Se você reagiu melhor numa coisa que você normalmente reagiria pessimamente mal, por que não? Ai, olha como é que eu reagi dessa vez, não é mesmo? E nunca perder a oportunidade de se divertir com até mesmo rir de si mesmo, né? Até mesmo dos nossos problemas ou das nossas merdas, das coisas que a gente faz errado. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, dá aquele like maroto e checa aí as outras cartas do Caminho Sagrado. Fiquei um tempão sem postar, mas não deixei de tirar a minha carta e de refletir acerca dela, tá bom? Beijo!